O general G. Dias, que assumiu o Gabinete de Segurança Institucional da presidência junto com o Lula nesse seu terceiro mandato, sabia sim, com pelo menos 2 dias de antecedência, do risco de invasão de palácios no dia 8 de janeiro. Avisou a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e depois disso sumiu, só dando as caras no dia do ataque. Mentiu para a Polícia Federal, mentiu para a CPI do Distrito Federal e mentiu para o Lula. Prato cheio para aqueles lá na CPMI da Câmara e do Senado que estão optando por passar pano para o Exército e dizer que o governo poderia ter evitado o quebra-quebra. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e o seu comentário que é muito importante. Hoje tem hacker de Araraquara depondo na CPMI, teve também a apreensão do celular do Acef ontem. Se rolar alguma coisa eu volto em vídeo mais tarde, mas essa que eu vou comentar agora é, na minha opinião, uma notícia muito importante. O general G. Dias, que foi o primeiro indicado do Lula para comandar o GSI, um general de confiança do Lula, não só foi informado sobre o possível ataque a palácios, como repassou a informação para a ABIN e ainda pediu para a ABIN tirar o nome dele, não da lista de recebimento de relatórios futuros, mas da lista de autoridades que haviam recebido o alerta. Ou seja, ele sabia e deliberadamente mentiu, dizendo que não sabia e tentando esconder provas de que foi informado. A gota d'água para a demissão teria sido, eu vou deixar link para várias matérias, inclusive da Folha, contando isso. A gota d'água teria sido o Lula ter visto pela CNN, imagens que ele pediu e que o G. Dias disse que não tinha. Até dizer para o Lula que tinha câmera quebrada, o G. Dias teria dito. Mas vamos, a título de exercício mental, okay, considerar a tese de que Lula e Flávio Dino também soubessem dos riscos. Como eu tenho dito aqui, o que eles poderiam ter feito? GLO? Chamar as Forças Armadas para manter a ordem? As mesmas Forças Armadas que hospedaram por 2 meses os golpistas no carnagolpe entre as eleições e o quebra-quebra. Uma semana depois da posse do governo, tinha gente em porta de quartel ainda pedindo intervenção federal para derrubar o governo eleito. Culpar o governo Lula pelo 8 de janeiro é patético. Essa semana eu vi o delegado Ramagem, que é da ala bolsonarista da Polícia Federal, é amigo da família Bolsonaro e se elegeu deputado, praticamente acusando um jornalista em serviço da centenária agência internacional Reuters de ser fotógrafo oficial dos petistas que ele garante que se infiltraram entre os patriotas para quebrar tudo. Eu só imagino o Ramagem na sua atividade de delegado interrogando o inocente que ele considera culpado. É absurda a situação. Outra coisa absurda é se esquecer que esse país tem 3 poderes e que os 3 foram atacados no dia 8. Ainda que o G. Dias tivesse cercado o Palácio do Planalto, quem deveria ter feito a segurança do Planalto e dos outros 2 palácios, do Congresso e do STF, era a polícia do governo do Distrito Federal, que recebeu os mesmos informes que o G. Dias recebeu. Ibanez e Anderson Torres são cúmplices da tentativa de golpe militar e do quebra-quebra. Aí veio o Múcio, ministro da Defesa, que já está fazendo hora extra nesse governo, e ainda diz, como disse ontem, que o 8 de janeiro poderia ter sido evitado justamente com uma GLO. Eu fico pasmo. É como se tivesse um elefante gigante na sala e todo mundo fingisse que não está vendo. Olha o grupo de golpistas que apareceu no telefone do Mauro Cid. Olha o general Lorena Cid vendendo joias. Relembre-se do Braga Neto mascando chiclete dizendo, depois das eleições, durante os dias de tensão antes da posse, vou até ler para ser literal. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora. E ainda vem a Elisiane Gama, que é governista e preside a CPMI do 8 de janeiro, e diz o seguinte: penso que as Forças Armadas, especialmente o alto comando, evitaram um golpe no país. A instituição como um todo não cedeu à provocação e, como resultado, não houve golpe. No entanto, aqueles que incitaram esses atos precisam ser responsabilizados. Não, Elisiane, o alto comando permitiu e hospedou a balbúrdia de novembro de 2022 a 9 de janeiro.
desse ano. É surreal que tanta gente faça vista grossa para isso. O povo não pode acampar em porta de quartel. Simplesmente não pode. Você não pode armar uma barraca no portão de um quartel porque é área sensível. Tem material bélico lá dentro, é questão de segurança nacional. Eu vivo repetindo aqui, mas é o melhor exemplo. Tira um cone e estaciona seu carro lá para ver o que acontece. Olha o que disse o Ricardo Capelli, que assumiu o GSI no lugar do general G. Dias e foi o interventor na segurança pública do Distrito Federal depois da tentativa do golpe. Está no relatório dele como interventor. Não era um acampamento comum, tinha toda uma infraestrutura, uma verdadeira mini-cidade golpista, terrorista, montada em frente ao QG do Exército. Isso desde novembro. Sério, Elisiane, que o alto comando evitou o golpe? O alto comando abortou o golpe. Sentiu a temperatura interna e externa e viu que não dava. Porque do contrário, obviamente, ele teria limpado aquela micareta, mandando todo mundo para casa, muito antes. G. Dias fez a segurança do Lula de 2003 a 2010. Era dentro do Exército um militar em quem o Lula depositava confiança. Mas é um general da reserva de 73 anos de idade. Quantos generais mais e quantos comandados por generais precisam aparecer nas investigações para a gente entender de onde veio o movimento e o que esse movimento queria? Ninguém sabe exatamente o que se passou no alto comando. Ninguém sabe exatamente o que os generais conversavam entre si. Mas vamos supor que o G. Dias realmente continuasse sendo um homem de confiança do Lula naquela primeira semana de governo e no dia 8 de janeiro. O que você faria se você fosse um general da reserva no lugar dele? Pediria reforço do Exército, sabendo de dentro, como membro da corporação, que o Exército não era confiável naquele momento? O Exército tem toda a estrutura da justiça militar para investigar, julgar, condenar seus pares. Meu amigo e minha amiga que me acompanham por aqui, muito obrigado. Se o alto comando evitou o golpe, mas existem militares golpistas, como diz a senadora, você está vendo algum esforço do alto comando para localizar e entregar às autoridades esses traidores da pátria que se infiltraram no glorioso Exército de Caxias? Eu estou vendo o contrário, estou vendo corporativismo. Tenho lido sobre pressão em cima das autoridades para soltar militar preso, porque é constrangedor para a imagem da corporação. Eu vi o Mauro Cid depor de farda na CPMI e sequer ter a hombridade de responder à própria idade. Ou seja, não era só uma questão de se defender, de não responder perguntas comprometedoras. É um militar dando um tapa na cara da sociedade civil, como se o poder legislativo não tivesse legitimidade para estar ali fazendo pergunta para ele. Um cara que movimentou milhões de reais na conta pessoal e vendeu patrimônio nacional em Miami. Não dá. Ainda vamos ter que aguentar um monte de parlamentar histriônico que adoraria que o golpe tivesse dado certo, dizendo, agora, depois que o G. Dias foi pego de calça curta, o governo Lula sabia. Como se ele fosse mais ministro do que general. E como se souber ou não fizesse qualquer diferença, quando a única opção era pedir ajuda para o Exército. Por favor, vou fazer questão de ler o maior número possível de comentários, porque se houver algum erro na minha lógica, eu quero aprender com vocês. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.